Gente, a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Assistência Social sobre a População em Situação de Rua vai apresentar hoje o relatório das investigações. Os vereadores que fazem parte do grupo indicaram a ineficácia da Prefeitura de Belo Horizonte nas ações com os moradores que vivem nas vias da cidade, porém não fizeram sugestões de indiciamento. Olha só, a gente teve acesso a esse documento que está sendo apresentado agora. Era para começar às 9h30 da manhã, mas começou com certo atraso, às 10 horas da manhã. Esse relatório, ele foi feito durante 6 meses, tem 250 páginas e apontou alguns pontos, né, de ineficácia da Prefeitura de Belo Horizonte. O relator, que foi o vereador Cleiton Xavier, do PMN, ele falou que o orçamento é de 120 milhões de reais, que é destinado à Prefeitura de Belo Horizonte pelo governo federal, mas que a Prefeitura não utiliza esse dinheiro com eficácia. Falou também da questão pediu ao Ministério Público, e o Tribunal de Contas do Estado que avalie o aditamento junto a empresas aqui na capital mineira, que são o aditamento só como se fosse a renovação do contrato com empresas aqui para realizar ações junto à população de rua. Por fim, falou também, pediu a comunicação ao Supremo Tribunal Federal, porque a Prefeitura está descumprindo uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de julho do ano passado. É aquela decisão polêmica em relação às ações em todo o Brasil para os moradores em população de rua. Entre elas, ele determinou que os municípios realizem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua, dentro dos abrigos institucionais, inclusive com apoio de seus animais, e proibiu o recolhimento forçado de bens e pertences, a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra essa população. Então, segundo os vereadores, a Prefeitura está descumprindo essas medidas que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse relatório está sendo apresentado agora. Depois ele será levado a plenário para ter a votação dos vereadores se aprova ou não. Ô João, a situação, a complexidade de falar sobre as pessoas em situação de rua, claro que tem que ter investigação, eu sou a favor, porque eu acho que a gente tem que entender melhor como é que esse cenário se apresenta hoje em Belo Horizonte. Porque se você é de BH, se você transita por Belo Horizonte, você vai, pela sua percepção, notar o aumento desses moradores, das pessoas em situação de rua, que é o termo correto. Que aumentou e muito nos últimos tempos. A gente vê que antigamente tinha uma concentração mais central ali dessas pessoas e hoje em todas as regionais a gente vê essa realidade acontecer, e que é uma realidade muito triste. E é difícil ter política pública para isso, porque cada caso é um caso. São várias situações que a gente tem. Pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados, pessoas que são, alcoólatras ou viciadas em drogas, pessoas que foram colocadas para fora de casa por esses motivos pela família, que não querem retornar para casa, porque em casa não conseguem manter o vício, e o vício fala mais alto, por mais degradante que seja aquela situação. Pessoas que perderam o emprego, não tinham como se sustentar, foram afetadas pela pandemia. Pessoas com alto nível ali de instrução que foram para a rua por uma situação econômica não favorável. Então, assim, são diversas questões. E aí as pessoas falam muitas vezes, mas existem vagas nos abrigos. Mas nem sempre um abrigo é um ambiente que a pessoa vai e ela fica ali em segurança ou se sente acolhida. Tem um animal de estimação que às vezes não pode ir também, que é outro problema, e que é a companhia daquela pessoa. Então, assim, é uma situação que tem que ser vista caso a caso realmente. É muito complicado tratar. Eu desconheço alguma cidade que tenha feito um modelo de muito sucesso, e eu já pesquisei. Claro que existem boas iniciativas. A gente teve aqui em Belo Horizonte, o Canto da Rua Emergencial, que foi um projeto maravilhoso de acolhimento que, inclusive, colheu dados sobre essa população. Tem que se trabalhar em diversas frentes, tem que colocar aí, acima de tudo, para aquelas pessoas que estão naquela situação que eu citei de drogas e álcool, a questão da saúde pública. Então, assim, é um desafio muito grande para as cidades e é um desafio muito grande para Belo Horizonte. É triste ver as pessoas nessa situação. Mas também quando a gente fala, por exemplo, da retirada compulsória, você vai levar para onde? Você vai impedir que essa pessoa volte para a rua? Você vai prender uma pessoa porque ela estava em situação de rua? Então, assim, é complicado. O que você faz? Você leva para um abrigo, você tranca a pessoa lá e fala, você não sai daqui mais? Gente, é um desafio imenso, João. Não dá pra gente tratar de forma superficial um tema como esse.
Eu tenho muito contato com pessoas em situação de rua, porque pelo menos as que estão próximas de mim, onde eu moro, eu tento ajudar. E cada história é uma história, cada realidade é uma realidade. Às vezes a pessoa até quer sair daquela condição, mas enfrenta muitas dificuldades. Principalmente isso que eu falei, o vício em álcool e drogas precisa ser tratado como saúde pública. Não adianta, se a gente não olhar por esse viés, a gente não consegue tirar essas pessoas da rua. E eu concordo, Carol, e aí você vê que o relatório aponta várias ações que podem ser tomadas pela prefeitura e no âmbito conjunto, né, entre várias secretarias, que mostra uma complexidade para tratar do tema. Mas é nítido que há uma ineficácia. Mas eu concordo com você que não é uma ineficácia somente da Prefeitura de Belo Horizonte, é uma ineficácia do país como um todo. Tanto que o Supremo Tribunal Federal determinou ações, não foi de uma hora para outra, foi provocado, claro, mas foi por causa do problema complexo que a gente vive no nosso país. E a gente tem que tomar as atitudes corretas, porque, como você disse, você falou de saúde pública. Eu coloco também a segurança, a gente vê que há, sim, um aumento de furtos, porque essas pessoas acabam que estão ali sem nenhuma assistência, ou com pouca assistência, e vai pegando meios para se alimentar. E aí acaba fazendo pequenos furtos. Então a gente tem que ter sim um olhar diferenciado para essa população, porque é um problema muito grande e que, para mim, Carol, começa com uma nova pesquisa para saber quem é esse público que nós temos nas nossas ruas nesse momento. Porque muita gente fala que o estudo feito pela UFMG há um tempo, que esse estudo está defasado, porque o número de pessoas em situação de rua é muito maior do que a gente tem oficialmente, né? Falam-se em 6 mil pessoas. Muita gente já coloca aí pessoas que estão trabalhando nessa área e fala que esse número é muito maior. Me lembro bem, a gente conversando com a irmã, esqueci o nome, agora fugiu o nome, lá do canto da rua emergencial, que ela falou que os atendimentos diários por lá eram mais ou menos 13 mil pessoas. Então, tem um número aí que tá estranho. Mas temos que unir forças aí para ajudar essas pessoas que estão nas ruas, né, de Belo Horizonte, para a gente não ter um problema ainda maior. Irmã Cristina Bolf. É isso, Ela obrigado. Conseguia aqui o nome, maravilhosa. Eu lembrava só do Bolf. E é difícil, gente, é isso, o poder público tem que agir, tem que ter investigação e fiscalização mesmo. Tem que ter esse trabalho também da Câmara, que tá aí para fiscalizar o trabalho do Executivo. Então, assim, é só para a gente entender a complexidade do tema e tratá-lo em todas as vertentes. O João colocou um ponto muito, né, importante, a segurança. Porque é aquilo que falou. Tem ali a pessoa com fome ou com vício e que para matar a fome, para sustentar o vício, vai cometer um crime. E a gente também não pode negligenciar ou justificar. Mas precisa tratar também a situação mal pela raiz. Porque o que acontece? A pessoa cometeu ali um furto. Ela vai detida, passa poucos dias aí, ou no dia seguinte mesmo, ela já está de volta às ruas. E aí, se você não tratar da situação em que ela se encontra, do vício que ela tem, ela vai voltar a cometer o mesmo crime. E aí vai ser aquele caso que a gente tem de reincidência, sabe? Quando a gente vai ver a ficha, fala assim, 20 vezes já que fulano aconteceu isso. Então, assim, né? É um desafio muito grande para as cidades e a gente continua aqui acompanhando tudo e tentando entender essa dinâmica. Concordo que precisa de um novo levantamento, porque esse número, João, só pela nossa percepção, com certeza ele está defasado.